Você sabia que o corpo dá sinais quando a morte está próxima? Principalmente em idosos. Esses sinais podem ser sutis, mas extremamente importantes. Se você tem um familiar ou alguém querido nessa fase, o que eu vou te mostrar aqui pode mudar completamente a forma como você encara esse momento. Hoje você vai descobrir os 5 sinais de que a morte de um idoso pode estar se aproximando e, mais do que isso, vai entender como lidar com cada um deles com empatia, amor e respeito. Presta atenção, porque essa informação pode ser o que você precisava para transformar dor em presença. Vamos juntos? A morte é uma certeza da vida, mas mesmo sabendo disso, nunca estamos verdadeiramente preparados para lidar com a partida de quem amamos. Principalmente quando se trata de um idoso da família, pais, avós, tios, ou mesmo aqueles idosos que cuidamos no dia a dia. Vê-los enfraquecer, dia após dia, é um processo que mistura dor, impotência e um desejo profundo de aliviar o sofrimento deles. E é justamente por isso que reconhecer os sinais de que a morte de um idoso está próxima se torna tão importante. Não se trata de alarmismo, nem de se antecipar ao inevitável, mas sim de oferecer mais dignidade, carinho e cuidado nessa fase final da vida. Quando conseguimos identificar os sinais do fim da vida, como mudanças no comportamento, no corpo ou no nível de consciência, temos a chance de agir com mais empatia, buscar suporte médico e garantir o conforto necessário. Neste vídeo, vamos revelar os 5 principais sinais que indicam que um idoso pode estar prestes a falecer, com base em informações de profissionais da saúde, experiências de cuidadores e especialistas em cuidados paliativos. Acompanhe com atenção, porque entender esse momento é mais do que conhecimento. É um gesto de amor. Um dos primeiros sinais de que a morte de um idoso pode estar se aproximando é a perda significativa de apetite. Mas atenção, isso vai muito além de simplesmente comer menos. É comum que o idoso comece a rejeitar todos os tipos de alimento, até mesmo aqueles que ele sempre amou. Pode ser aquela sopa feita com carinho, o arroz com feijão do dia a dia, ou até aquele doce favorito que ele nunca recusava. Quando o corpo começa a desligar lentamente suas funções, ele também envia sinais de que não precisa mais da energia vinda da comida. Porque já está entrando na fase final da vida, junto da falta de fome, o idoso costuma rejeitar líquidos, mesmo em pequenas quantidades. Isso acontece porque o organismo entende que o esforço para processar alimentos e água já não vale mais a pena. O metabolismo desacelera drasticamente. O sistema digestivo fica mais lento e até engolir pode se tornar desconfortável. Muitos familiares, movidos pela preocupação e pelo amor, tentam insistir o famoso pelo menos uma colherzinha, mas a verdade é que nessa etapa, a prioridade deve ser o conforto, não a nutrição. Forçar comida pode causar náuseas, vômitos e até engasgos. Esse comportamento é um forte indicativo de que o corpo está naturalmente se preparando para o fim. Por isso, é fundamental que os cuidadores saibam que não comer não significa desistência, é um processo físico, natural e inevitável. O ideal é contar com orientação médica e, se possível, apoio de uma equipe de cuidados paliativos, que saberá como aliviar os sintomas e promover dignidade até os últimos momentos. Aceitar essa realidade é doloroso, mas respeitar o tempo e o ritmo do corpo é um dos gestos mais profundos de empatia e amor verdadeiro. Outro sinal, muito comum e muitas vezes mal interpretado, de que um idoso pode estar próximo do fim da vida é a sonolência excessiva, acompanhada de um isolamento emocional progressivo. Aquela pessoa que antes acordava cedo, fazia questão de estar presente nas conversas, gostava de ver televisão ou ouvir uma música, começa a passar a maior parte do tempo dormindo. Não é um sono leve, como o de uma soneca da tarde, mas um estado quase constante de exaustão, onde o idoso parece estar sempre com os olhos fechados, respirando lentamente e interagindo cada vez menos. Isso não é preguiça, nem depressão, é o corpo, indicando que está reduzindo o ritmo para conservar energia. Como parte natural do declínio físico na fase terminal da vida, além do cansaço físico, há uma retirada emocional silenciosa. Muitos idosos nessa fase começam a evitar conversas longas, respondem com frases curtas ou simplesmente não respondem.
param de fazer perguntas, deixam de demonstrar interesse em visitas ou em notícias do dia. Esse comportamento pode ser devastador para a família, que muitas vezes não entende o que está acontecendo. A sensação é de que o idoso está desligando do mundo. E, de fato, é exatamente isso que está ocorrendo. Ele começa, aos poucos, a se afastar emocionalmente da realidade, como se estivesse se preparando, de forma inconsciente, para se despedir. Ver isso acontecer de perto é angustiante. Dá vontade de acordar a pessoa, puxar conversa, animar de alguma forma. Mas é fundamental entender que nessa etapa, o silêncio também comunica. Sentar ao lado, segurar a mão, respeitar o espaço e oferecer presença, mesmo sem palavras, pode ser o maior gesto de amor possível. E mais, esse comportamento não é regra para todos, mas é um sinal muito recorrente na fase final da vida de idosos. Segundo especialistas em cuidados paliativos, saber disso ajuda a lidar melhor com a dor, reduz o sentimento de culpa e amplia a empatia nesse momento tão delicado. Quando o corpo de um idoso começa a entrar na fase final da vida, ele dá sinais físicos que não passam despercebidos, principalmente na respiração. Um dos sinais mais impactantes é a respiração irregular, que muda completamente o ritmo que a família estava acostumada a ouvir. Ela pode se tornar superficial, com pausas longas entre uma inspiração e outra, e, em muitos casos, vem acompanhada de um som mais grave, como um ronco fraco ou de suspiros espaçados. Esse padrão é conhecido como respiração de Cheyne-Stokes, e embora seja assustador de presenciar, ele é comum em pessoas que estão muito próximas da morte. Durante esse processo, o corpo também começa a apresentar mudanças físicas evidentes. As extremidades, como mãos, pés, orelhas e nariz, ficam visivelmente mais frias, mesmo em ambientes quentes, e a coloração da pele pode mudar, adquirindo tons azulados, arroxeados ou amarelados. Isso acontece porque o fluxo sanguíneo começa a se concentrar nos órgãos internos, priorizando o que ainda é essencial. As extremidades perdem circulação e a pele perde o viço. Pode surgir uma espécie de marmorização, manchas roxas, vermelhas ou esbranquiçadas, principalmente nas pernas e nas costas. Para quem cuida, esse é um dos momentos mais difíceis. Ver o corpo do ente querido se transformar assim pode gerar medo, desespero e a sensação de que algo precisa ser feito imediatamente. Mas na maioria dos casos, essas mudanças não indicam dor nem sofrimento, apenas o desligamento gradual do organismo. A prioridade aqui deve ser oferecer conforto, manter o ambiente calmo e silencioso, com luz suave e pouca movimentação. Esse é um momento em que a presença amorosa faz toda a diferença. Sentar ao lado, acariciar a mão, colocar uma música leve ou dizer palavras de carinho pode trazer uma paz imensa. Mesmo que o idoso não consiga mais responder, é importante lembrar: o que parece assustador para quem vê, muitas vezes é natural e esperado para quem está partindo. E compreender isso evita decisões precipitadas e permite que o idoso tenha uma despedida mais tranquila, digna e respeitosa. Um dos sinais mais dolorosos de presenciar, e também um dos mais impactantes emocionalmente, é a mudança no estado mental do idoso. Quando ele começa a apresentar confusão mental, lapsos de memória e até delírios. De repente, aquela pessoa que sempre foi centrada, lúcida, cheia de histórias e conselhos, começa a esquecer o nome dos filhos, se perde dentro de casa, confunde os horários do dia e repete a mesma pergunta várias vezes. O idoso passa a ter dificuldade até em ações simples, como vestir a roupa certa ou lembrar se já almoçou. E para quem está ao lado, é como se ele estivesse se afastando da realidade devagar, mas de forma contínua. Em muitos casos, a situação vai além do esquecimento. O idoso começa a ver e ouvir coisas que não estão ali, conversar com pessoas que já morreram, apontar para o nada e reagir a estímulos inexistentes. Pode dizer frases desconexas, se expressar com palavras embaralhadas ou até parecer assustado por algo que só ele vê. Esses delírios ou alucinações antes da morte não são sinal de loucura. São reflexos de um cérebro que está sofrendo com a queda de oxigenação, desregulação química e falhas neurológicas causadas pelo declínio geral do corpo. Em termos simples,
A mente está se despedindo junto com o corpo. Para quem convive, isso é um choque. É comum os familiares tentarem trazer o idoso de volta, corrigir o que ele está dizendo, forçar a lembrança ou discutir quando ele se recusa a reconhecer alguém. Mas o que muitos não entendem é que essa confusão mental é parte do processo final da vida e lutar contra ela só gera mais ansiedade e sofrimento, tanto para quem cuida quanto para quem está partindo. O ideal é acolher. Se ele chama pelo nome de alguém que já se foi, não corrija, responda com calma. Ofereça presença, escute. Mesmo que não entenda tudo, a lógica dá lugar à conexão emocional. Outro detalhe importante, muitos idosos, mesmo nesse estado de confusão, ainda percebem o ambiente ao redor. Eles sentem o toque, ouvem o tom de voz, reagem à energia das pessoas. Por isso, manter o ambiente leve, silencioso e amoroso faz uma diferença gigantesca. Uma música suave, uma oração familiar, ou simplesmente um "tô aqui com você" pode ser mais poderoso do que qualquer tratamento. Saber reconhecer esse sinal ajuda a reduzir a angústia e aumenta a empatia. É um momento de entrega da família, que precisa aceitar esse novo jeito de se comunicar, e do idoso, que está se desconectando do mundo aos poucos, como parte natural do seu processo de partida. Nos momentos finais da vida, muitos idosos não apenas enfrentam limitações físicas, eles começam a passar por um processo ainda mais profundo e sutil. O desligamento emocional do mundo ao redor. A fala diminui. Os olhos param de procurar os rostos conhecidos. Aquele toque que antes era respondido com um sorriso agora encontra apenas silêncio. Mas não se engane. Esse silêncio é carregado de significado. Esse é um dos sinais mais fortes e simbólicos de que o fim está próximo, e ele fala mais alto do que qualquer palavra. O idoso começa a recusar visitas, evita conversas longas e muitas vezes não demonstra mais vontade de interagir com o que acontece ao redor. Aquela novela favorita? Já não importa. O almoço em família? Já não é prioridade. Ele está entrando em um estado de introspecção profunda, como se estivesse preparando o coração e a mente para o último capítulo da sua história. Essa fase é marcada por um tipo de despedida silenciosa e emocional, onde o idoso, consciente ou não, começa a se desconectar do mundo externo e voltar-se para dentro de si, e aqui mora uma das lições mais difíceis para quem está ao lado: aceitar que a pessoa que você ama está se preparando para ir. A maioria dos familiares tenta manter o idoso engajado, animado, ativo, o que é compreensível. Afinal, ninguém quer ver alguém tão querido desaparecendo aos poucos. Mas é nesse ponto que o amor precisa mudar de forma. Em vez de tentar resgatar o que foi, é hora de oferecer presença, silêncio e acolhimento. Estar ali é mais importante do que dizer qualquer coisa. E mesmo que ele não responda, que não abra os olhos ou que pareça distante, saiba. Ele sente, ele ouve, ele percebe. A pele ainda reconhece o toque de um filho. O ouvido ainda capta o som da voz amada. E o coração, mesmo cansado, ainda sabe quando está cercado de amor. O que o idoso precisa nessa fase não é de explicações, nem de perguntas, é de paz. É de um ambiente tranquilo, de vozes baixas, de luz suave. É de um momento onde ele possa simplesmente ir, sem medo, sem dor, sem peso. Esse comportamento de desligamento, por mais doloroso que seja, é um presente. É a natureza avisando com delicadeza que o ciclo está se fechando. E quando a gente entende isso, muda tudo. O desespero dá lugar à compaixão. A ansiedade vira serenidade. E a tristeza se transforma em gratidão pelo privilégio de ter feito parte da jornada dessa pessoa. Então, quando você perceber que o idoso está cada vez mais calado, ausente, voltado para dentro de si, respire fundo. Chegou o momento de dizer "tô aqui", mesmo que ele não responda. De segurar a mão com firmeza, de acariciar o cabelo, de deixar uma lágrima cair sem vergonha. Porque no fim, é esse gesto silencioso de amor que fica. A morte é, sem dúvida, um dos temas mais difíceis de encarar, mas também é uma das poucas certezas que todos temos. E quando ela se aproxima de quem a gente ama, principalmente de um idoso que acompanhou nossa vida, o chão balança. A sensação é de impotência, de querer fazer algo e não saber o quê.
de querer segurar o tempo com as mãos e impedir que ele siga, mas saber identificar os sinais que mostramos neste vídeo é o primeiro passo para mudar essa dor em compreensão. E compreensão, meu amigo, é o que transforma o sofrimento em presença real e acolhedora nos últimos momentos. Ver alguém partir nunca vai ser fácil. Nunca. Mas saber o que está acontecendo, saber interpretar cada mudança sutil no comportamento ou no corpo, isso te dá uma força absurda. Não para impedir a morte, porque isso ninguém pode, mas para estar lá de verdade, sem medo, sem correria, sem desespero. Para olhar nos olhos da pessoa e dizer, mesmo em silêncio, tô aqui até o fim. Porque no final o que fica não são as palavras bonitas. O que fica é o gesto. É a mão segurada com carinho. É o beijo na testa. É o obrigado por tudo dito em forma de olhar. Esses 5 sinais não são uma sentença. São convites para se fazer presente. Para transformar os últimos dias ou até horas numa despedida digna. Com amor, com respeito e acima de tudo com paz. É ali, naquele silêncio, naquela respiração lenta, naquele olhar perdido, que mora a oportunidade de encerrar um ciclo com humanidade. Sem drama exagerado, sem negação, só com verdade, só com amor. E se você tá passando por isso agora, respira. Você tá fazendo o melhor que pode, só de estar aqui, buscando entender, já mostra o quanto você se importa. E é isso que o idoso sente, mesmo que não diga nada. Mesmo que não responda, ele sente que você tá ali. E isso basta. Se esse conteúdo te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Tem muita gente enfrentando esse momento sozinha, sem saber o que está acontecendo, achando que é só um mal-estar passageiro. E a informação certa, na hora certa, pode trazer paz num dos momentos mais difíceis da vida. Deixa seu comentário aqui embaixo. Conta sua experiência, sua dúvida, ou presta uma homenagem para aquela pessoa que deixou saudade. Esse espaço é nosso. É para falar de vida, de morte, de amor. Sem tabu, sem medo, com o coração aberto. E claro, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente fala do que importa com respeito, com verdade e com coragem. Porque no fim a morte é só o ponto final. Mas o que realmente importa é como a gente vive o parágrafo inteiro. E como a gente se despede quando ele chega ao fim.